escutei aquele tumulto. No que eu voltei, ele já estava agredindo o conhecido meu, né? Que estava dirigindo o carro, no caso. Eu cheguei pro lado dele e falei assim: cuidado, ó a velocidade que você entrou no posto, você poderia matar um frentista, você poderia atropelar um cliente. Ele alterado, e dava para ver visivelmente que os seus olhos estavam bem avermelhados, não sei se era de bebida alcoólica ou droga, não sei o que que era. Simplesmente ele começou a me xingar de vários palavrão. Xingou eu de tudo que é palavrão, não vou repetir aqui, mas ele xingou vários palavrão. Naquele momento que ele me xingou de vários palavrão, ele abriu a porta, e quando ele abriu a porta, eu vi que ele já veio com a intenção de me acertar um soco. Nessa hora, eu já estava com o spray de pimenta na minha mão, devido a ele estar me xingando vários palavrão. Naquele momento que ele veio para me desferir um soco, eu peguei e despergi um pouco de gás de pimenta na face dele. Daí, quando ele foi na loja de conveniência, eu fui trocar o pneu. Daí, daqui a pouco, senti um chute na minha barriga lateral, no lateral. Aí, nisso, começou a haver uma discussão, um soco, me bateram lá. Também briguemos, né, tudo. E daí o Rodrigo saiu correndo e aconteceu o fato. Aí ele já estava sendo agredido pelo segurança do posto de gasolina, né, nesse momento. E eu me direcionei assim, mas não exatamente para o carro, para a confusão, né? É o que eu me recordo. E ele já o segurança falou alguma coisa assim para mim, assim, que ia me pegar, alguma coisa assim. E eu corri. É, porque ele desceu do carro e foi pra conveniência, né? Aham. Daí só vi correndo. Aí o que tava me agredindo me abandonou ali e foi atrás dele. O senhor escutou tiros? Escutei. Mais ou menos quantos? Ah, foi bastante. Não lembro, sério, mas foi mais de 10. E ele correu até a entrada do posto, que dá mais ou menos 5 metros do calibrador, foi lá e pegou uma pedra e foi para acertar em mim. Foi nessa hora que eu tive que sacar da arma. Então, quando aconteceu isso que ele falou, que já ia me pegar, que, tipo assim, vamos supor, parou de bater no rapaz e falou que já ia me pegar, eu já corri nisso, já comecei a escutar os disparos, mas não sei se foi o primeiro tiro que me atingiu, se foi o segundo, porque depois que eu saí do hospital, tudo, eu fiquei sabendo que foram vários e vários tiros que ele deu. E o senhor escutou mais de um disparo? Hã? Antes de sofrer o disparo? Não, o senhor eu escuto, vamos supor assim que eu tenho lembrança de uns 2. Certo. Depois disso, eu não me recordo mais. Que daí o senhor E eu sofreu. corri no automático, porque eu corri bastante ainda depois de ser atingido pelo tiro. Eu corri cerca de 100 e poucos metros. E caiu no chão? Caí no chão e ali eu fiquei. O senhor pode confirmar quantos tiros o senhor efetuou? Foi um. Foi? Somente um. Somente um tiro. Em 2 de setembro de 2012, por volta da meia-noite, em um posto de combustível na cidade de Curitiba, inicia-se uma confusão entre o segurança do posto e 2 frequentadores. Alguns minutos depois, ouvem-se tiros e há uma vítima no chão. O segurança do posto, Alexandre, alega legítima defesa. A promotoria defende a tese de tentativa de homicídio. No dia 29 de março de 2023, esse caso foi julgado no Tribunal do Júri de Curitiba. E agora será julgado mais uma vez. Me chamo Alípio e dessa vez eu sou o júri. Olá pessoal, estou de volta aqui com a continuação do vídeo do caso do segurança do posto. Essa aqui é a parte 2, eu falei que ia fazer uma parte 2 com algumas reflexões que eu fiz, e talvez nessa parte 2 estejam as maiores reflexões mesmo que eu quero fazer, que talvez eu contradiga mais o que aconteceu naquele julgamento, embora o resto do julgamento eu concordo com os quesitos, conforme a gente já falou, né? Vamos lá. Para quem não viu a parte 1, eu vou pôr o link aqui na descrição do vídeo ou aqui em algum card aqui na tela. É legal assistir a parte 1 para entender qual que é o contexto. Quem quiser assistir também o vídeo de sessão completa do júri, tá no link na descrição do vídeo também, vou pôr o link para a sessão completa novamente.
E para quem não acompanhou lá o primeiro vídeo, um resumo teve um caso, um segurança de um posto de combustível acabou atirando em um frequentador do posto. Ele foi condenado por tentativa de homicídio. E foi uma tentativa de homicídio simples, e é um pouco sobre isso que eu queria discutir. E a pena dele foi de 4 anos em regime aberto, que foi previsto. Então, o que eu queria discutir? Primeiro, eu queria voltar nessa sentença final de 4 anos, entender o porquê que a gente chega nela, em regime aberto. Né? Então, aqui eu estou com a sentença final, né? Depois do julgamento. E aí, a primeira coisa que a gente tem aqui é o quê? Afastar a qualificadora do motivo. Não, primeiro vem a denúncia. Ó. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Alexandre pela prática em tese do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, em conjunto com o artigo 14, artigo 2, inciso 2, do Código Penal. Certo? Então, primeiro vamos entender o que é isso aqui, o que é essa denúncia. Artigo 121, eu já deixei aberto aqui, parágrafo 2, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 2. Então, olha lá, artigo 121, matar alguém, ou seja, o crime de homicídio, pena, reclusão de 6 anos, de 6 a 20 anos. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, e aí tem várias causas, ele vira homicídio qualificado. E aí na denúncia a gente fala de inciso 2. Então, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 seria o quê? Em vez de ser o homicídio simples, que seria só matar alguém, seria o homicídio qualificado. Então, artigo 121, matar alguém. Parágrafo 2º, qualificado. Qual qualificação? Motivo fútil. Essa foi a denúncia que o Ministério Público ofereceu. É isso que a gente tem que entender aqui no começo. E aí, o que a gente tem como consequência disso aí? Tem essa parte aqui que é importante. Ó. Se o homicídio é cometido, blá, 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 aqui, né, tem os vários incisos aqui, né, as várias qualificações, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, em vez de ser 6 a 20 anos, a pena é de 12 a 30 anos. O que mais que o Ministério Público ofereceu na denúncia? Artigo 14, inciso 2. Artigo 14 diz: disse do crime, ou ele é consumado, que seria o inciso 1, ou é uma tentativa, que é o inciso 2. No nosso caso, a gente caiu aqui no inciso 2 porque a vítima sobreviveu. Certo? Então a gente tem um homicídio tentado. E qual que é a importância disso aí? Bom, tentado, quando iniciar a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí o cara, a vítima, o Rodrigo, ele não morreu não por culpa do Alexandre. Ele não morreu porque ele foi para o hospital e foi curado. Mas, teoricamente, pelo julgamento, se dependesse do Alexandre, ele morreria. Essa é a ideia, né? Então, nesse caso, ele ficou na tentativa e a gente tem esse parágrafo único, salvo em disposição contrária, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Ou seja, a gente tem o crime de tentativa de homicídio, e a pena da tentativa de homicídio é uma pena menor do que a pena do homicídio. Menor quanto? Depende, pode ser menor 1 a 2 terços, né? Um intervalo disso aí. E isso é importante para a gente chegar ali onde chega as minhas reflexões depois, né? Então, a acusação é homicídio qualificado por motivo fútil. Na verdade, tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Isso foi o que o Ministério Público ofereceu a denúncia. Mas, naquele primeiro documento lá que a gente fala antes do tribunal, antes de ir para o tribunal do júri, que é o documento de sentença de pronúncia, a gente vai ver que foi afastado esse motivo fútil. Lá no final, que foi inclusive o que eu comentei no primeiro vídeo, que depois eu ia voltar nesse assunto. Mas lá no final a gente vê que ele afasta o motivo fútil.
né? Já vou voltar nisso aqui também. Vamos só por ordem para entender qual que é a consequência desse afastamento do motivo fútil. Então, lendo aqui o documento da sentença final, a gente tem a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público, foi afastada a qualificadora do motivo fútil, ou seja, ele foi pronunciado só no 121, no caput, que seria o homicídio simples, e a tentativa, né? Pode ver que aqui ele não foi acusado do motivo fútil, da qualificadora do motivo fútil. E aí a gente vai ter a parte da pena. Ele foi condenado por isso, foi condenado integralmente, optaram em não absolver o acusado, decidiram que não foi só, que foi de fato uma tentativa de homicídio, não foi outro crime, e também decidiram que ele não agiu mediante violenta emoção. Então isso aí foi a parte que está tudo no primeiro vídeo, né? Dispositivo julga procedente, a denúncia, a fim de condenar o réu, beleza, aqui também está tudo certinho. Aí vem a parte da aplicação da pena. E aqui que eu quero começa a minha análise. Então, a primeira coisa que tem na fixação da pena aqui é, e aí é importante dizer, né, o juiz ele não escolhe a pena de maneira que ele quer, não é ele que escolhe, esse cara merece ficar preso 2 anos em regime fechado ou 5 anos em regime aberto. Ele tem parâmetros, ele tem que seguir a lei para fazer esse parâmetro. Eu vejo bastante comentário lá falando, nossa, todo esse julgamento, todo esse monte de prova, a justiça não funciona, que o juiz foi muito fraco. Não é culpa do juiz. É importante entender como que sai esse processo. Então é isso que agora que a gente vai ver um pouquinho. E a primeira fase, na hora de definir a pena, vem com essa parte aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom aqui, que é essa parte de fixação da pena base. Aí ele tem vários critérios aqui, ó, culpabilidade, antecedentes, esse aqui também depois a gente vai voltar nisso, que é importante, mas a gente vai ver que ele não vai ter antecedentes, ó. O acusado não registra apontamentos aptos a permitir a valoração negativa da presente circunstância. Então, ele considerou que não tem antecedentes. Se tivesse antecedentes, a pena base poderia ser maior. É isso que acontece, né? Conduta social tem vários critérios. Mas, no caso específico aqui, a pena base foi definida em 6 anos. Ó. Analisando-se todas essas circunstâncias, está tudo ali descrito o porquê delas, né? E não havendo circunstância desfavorável, fixou a pena base em 6 anos de reclusão. Da onde vem esses 6 anos? É a pena mínima para o crime de homicídio, do artigo 121, pena de 6 anos. Se tivesse a qualificadora do motivo fútil, a pena base seria de 12 anos, não seria de 6 anos. Ela ia começar em 12 anos, aqui nesse caso. Né? Então aqui a gente já tem uma primeira consequência de ter retirado aquela qualificadora de motivo fútil. Aí vem uma segunda parte aqui, análise de circunstâncias legais, que ele fala aqui, ó, aborde circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou seja, poderia ter alguma coisa que aumenta a pena ou diminui a pena. E aqui também acho que não vai ter nada de importante, com a diferença que aqui tem uma coisa que diminuiria a pena dele, por outro lado, faz presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, blá, 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 que é a confissão espontânea, porque no julgamento o Alexandre falou, eu atirei. Então, ele confessou que ele cometeu o crime, ele teria um direito a diminuir essa pena base. Porém, acabou não alterando a pena base porque não pode diminuir aquém do mínimo legal. Como o mínimo já é 6 anos, não tem como reduzir a menos de 6 anos, ou seja, a pena base continua em 6 anos. Pena base não, mas aqui já seria a pena intermediária, que seria a pena da fase 2. E aí tem a fase 3, que seria causas de aumento e diminuição de pena. E aqui basicamente vai entrar o artigo 14, que é a questão da tentativa. Como não foi um homicídio, foi só uma tentativa de homicídio, vai ser a hora que vai reduzir de 1/3 ou 2/3. Ou, na verdade, de 1/3 a 2/3, né? E aqui ele fala também que o quanto definir, aqui seja talvez onde o juiz pode escolher um pouquinho, tem alguma liberdade de escolher, mas não é uma liberdade total também, né? Mas ele pode escolher um pouquinho qual o valor que ele vai diminuir. Só que a lei também define que quanto mais perto
sendo bem prático aqui, no caso do homicídio aqui, né? Quanto mais perto a chance, quanto maior a chance da vítima ter falecido, menor é essa diminuição da pena. Como o tiro aqui foi na cabeça, ó, assim, tendo em vista que o disparo de uma arma de fogo atingiu a vítima na região do rosto, é possível afirmar que a proximidade do momento consumativo alcançado pelo acusado no presente caso foi elevado, ou seja, quase matou, foi por pouco que não morreu, vamos dizer assim. De modo que a redução relativa à tentativa deve ser fixada no patamar mínimo, ou seja, só vai reduzir 1/3 da pena. A pena era de 6 anos, vai reduzir 1/3 e vai cair para 4 anos. E aí a gente chegou na questão de como chega nos 4 anos da sanção privativa de liberdade, que é a pena definitiva. Então, desse modo, fixa em definitivo ao acusado Alexandre Gantner a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão. Aí tem um outro ponto aqui, que é a questão de vir para o regime aberto agora. Então, porque daí a gente tem no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal também, que está escrito lá, ó. Artigo 33, ele descreve um pouquinho o que é o regime fechado e semiaberto. Ó. Então, quando é reclusão, tem que ser fechado, semiaberto ou aberto. Detenção tem que ser semiaberto ou aberto. Tem uma diferença de reclusão e detenção, eu não sei direito, mas tudo bem. A gente vem para o parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observado os seguintes critérios, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. E aqui que tem um ponto. Ó, condenado com pena superior a 8 anos, regime fechado. Condenado não reincidente, com pena entre 4 e 8 anos, começa em semiaberto. E o condenado não reincidente, cuja pena inferior a 4 anos, poderá iniciar, desde o início, cumprir em regime aberto. Então, ó, mais uma vez, não foi o juiz que escolheu que o Alexandre poderia cumprir em regime aberto. Foi a lei. A lei definiu como aqui ele foi uma pena de igual a 4 anos, ele poderá cumprir em regime aberto. Mas note que a gente tem uma coisa muito importante aqui, ó, o condenado não reincidente, né, que também vai ser relevante. Mas enfim, nesse momento a gente entendeu já o porquê que chegamos nessa pena de 4 anos em regime aberto. Só que para mim isso foi uma pena muito pequena, foi muito curta. E aí, agora eu tenho que entender o que a gente tem de diferença aqui. São 2 pontos para mim que pega muito aqui, que são os pontos que fez eu escolher esse vídeo para começar esse julgamento, para eu começar o canal. O primeiro ponto é a questão antes do julgamento, na sentença de pronúncia, quando foi removido o motivo fútil. Como na sentença de pronúncia foi removido o motivo fútil, no julgamento não poderia voltar esse motivo. Teve um juiz que já decidiu que não poderia julgar pelo motivo fútil. E ele decidiu também, não foi da cabeça dele, ele segue parâmetros, então o que eu vou questionar aqui não é nem os jurados, nem o juiz, nem a promotoria, nem a defesa, mas é a própria lei, como um todo. E eu fiquei encucado com isso aí, eu pesquisei um pouquinho para tentar entender o que aconteceu, e a gente já vai chegar lá. Eu não achei muita coisa, mas achei um vídeo só, mas que para mim serve muito. Bom, aqui é na sentença de pronúncia ainda, né? Que antes de ir para o julgamento, e lá onde a gente já viu esse documento, só que a gente viu só até a parte aqui de cima. Eu não cheguei a tratar essa parte da qualificadora aqui. E aqui vai entender por que o motivo fútil caiu. O que acontece, ó? O promotor, quando ofereceu a denúncia alegando motivo fútil. Então aqui tem toda uma teoria sobre motivo fútil. Tem uma parte aqui que eu vou ler, ó. Acerca da referida qualificadora, descreve a denúncia. Certo? Então aqui ele vai pôr o que está na denúncia. E aqui apareceu um texto que não é desse caso aqui. Acho que foi um Ctrl+C, Ctrl+V mal feito aqui. Usaram o documento de modelo e veio errado. Eu acho que o texto que estaria aqui é o texto da própria denúncia, ou seja, seria mais ou menos esse texto aqui. Então na denúncia a gente teria aqui, ó, o denunciado. Eu quero achar a parte do... quando está bem aqui no comecinho do documento, mas eu quero achar a parte que ele fala sobre o motivo fútil. Dá um pouquinho mais de zoom aqui para conseguir acompanhar no vídeo, né?
Segundo consta, o crime foi praticado por motivo fútil. Haja vista que o denunciado Alexandre tentou matar Rodrigo em razão de um desentendimento banal ocorrido entre eles. Isso porque a vítima era condição de passageiro e a pessoa de José Luiz Prado como condutor estacionaram o veículo GM Chevette de placas blá blá blá, né, no posto de combustível para realizar troca de um pneu furado. Todavia, o denunciado Alexandre, na condição de segurança do referido estabelecimento, determinou que o veículo fosse imediatamente retirado do local, o que foi negado pela vítima. Certo? Então, pela denúncia, o motivo é qual? Alexandre pediu que tirassem o carro do local. E José e o Rodrigo não quiseram tirar o carro. É isso que está na denúncia que a promotoria ofereceu. Então, voltando lá, agora naquela análise lá, vamos ver o que a gente tem. Autoria. Esse seria o texto que estaria aqui, e daí a gente tem aqui, ó. No presente caso, não há indícios produzidos em juízo de que a referida qualificadora tenha se configurado nos exatos termos em que narrado pelo Ministério Público. Então, o que o juiz aqui está falando, ó? O Ministério Público falou que era porque o Alexandre pediu para tirar o carro e eles não quiseram tirar. Só que daí eles vão olhar os depoimentos do Albano, é um dos depoimentos, do José Luiz Prado, que é o Neguinho, e só tem esses dois depoimentos aqui. Então, do Albano ele fala ó, que houve discussão e o segurança armado perseguiu a vítima fora do posto. Aqui, ó. Pelo que ouviu da vítima Rodrigo, parece que a discussão começou entre Neguinho, amigo da vítima, e o segurança por uma questão racial. Ou seja, o motivo, segundo uma testemunha, seria racial. O motivo racial, o segurança foi racista com o Neguinho. E aí tem um outro depoimento aqui, que seria do próprio Neguinho, narrou que estava com a vítima no momento tal, pararam no posto de gasolina para trocar pneu. Em determinado momento, o indivíduo chegou e lhe chutou. Ou seja, chutou sem motivo nenhum. O agressor não disse nada sobre retirar o carro do local, apenas chegou agredindo. Não sabe porque a confusão aconteceu. Ou seja, pelas duas testemunhas aqui, um diz que foi por questão racial, mas era uma testemunha que nem estava lá, né, que ouviu dizer, e a outra testemunha que era praticamente vítima junto ali, né, vítima pelo menos da agressão, não vítima da tentativa de homicídio, diz que foi porque que não teve motivo, que chegou batendo e pronto. E aí, o que é colocado? Que o Ministério Público meio que inventou esse motivo de tirar o carro do local, porque não tem base nos depoimentos. Então está aqui, ó. Depreende-se assim que a motivação delitiva descrita na denúncia não encontra em sua total extensão respaldo no conjunto probatório. Em momento algum da instrução foi dito que a discussão entre acusado e vítima teria tido início porque o acusado pediu para que o carro fosse retirado do local onde estava estacionado. O que se afirmou em juízo foi tão somente que o acusado e o amigo da vítima, em tese, brigaram, não havendo quaisquer indícios de referida briga tenha sido motivada pelas circunstâncias descritas pelo Ministério Público. Certo? E nesse sentido, ó, não havendo, pois, prova de existência de um fato, sua inexistência é o que resta a pronúncia e, em consequência, a sentença. Aí tem toda aqui uma teoria. De novo, é bastante coisa, mas diante do exposto, afasta a qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, que é o motivo fútil. Ou seja, o motivo fútil foi afastado porque não bate. O que o Ministério Público falou não bate com o que tinha no depoimento. E tecnicamente faz sentido. Agora, o ponto que eu quero levantar aqui, e é o ponto que talvez tenha um erro na lei, e eu achei pelo menos um vídeo na internet que concorda comigo, que é um problema na lei, pelo menos, que é o quê? Vamos esquecer o tiro, mas vamos imaginar que você está andando numa praia ou em qualquer lugar que tem bastante gente, não precisa estar muito cheio, mas enfim, você está andando em algum lugar, está num shopping e você pisa no pé de alguém. E esse alguém fica bravo e te dá um empurrão muito forte. Um empurrão que você chega a cair no chão. Você vai levantar,
vai ficar bravo, vai falar pro quê pra pessoa? Tipo, não precisava disso, desculpa, pisei no seu pé, mas não precisava disso, mas você me deu um empurrão desse só porque eu pisei no seu pé? Certo? É um motivo pequeno para você me dar um empurrão desse. Mas beleza, vai acabar a conversa ali e já era. Foi só um empurrão e um pisão no pé. Agora pensa que você levantou, tá andando no shopping, continua andando no shopping, na praia aí onde você quer que esteja, e de repente você leva um segundo empurrão. Do nada vem alguém te dar um empurrão igual o primeiro, um empurrão muito forte, que você cai no chão, mas sem ter pisado no pé de ninguém. Qual que vai ser a sua reação nesse segundo empurrão? Você vai falar, vai ser diferente. Você vai falar, ô, cara, você tá louco me empurrar desse jeito do nada? Não fiz nada. Entendeu? Enfim, o que eu quero dizer é assim, a ausência de motivo, teoricamente, gera mais indignação do que o motivo fraco, o motivo fútil. Que a ideia do motivo fútil é essa, é o motivo fraco, né? E a ausência de motivo deveria ser mais fútil que o motivo fútil, teoricamente, pelo menos no meu entender. Então, daí você troca um empurrão por um tiro, por um homicídio, tipo, pisei no pé do cara e o cara me matou. É lógico que se ele te matou por causa de um pisão no pé, o motivo é ridículo e desproporcional, mas ainda é um motivo. Eu não estou defendendo o cara, mas ainda é um motivo. Diferente de alguém que só chega e dá um tiro em você sem motivo nenhum. E o que acontece, no final das contas, tirar esse motivo fútil, não aceitar a ausência de motivo como motivo fútil, faz com que caia sem qualificador. Ou seja, como que eu quero dizer isso aí? O empurrão sem motivo dá reclusão de 6 anos. Eu estou falando empurrão aqui só de maneira irônica, né? Mas o empurrão com motivo porque pisou no pé dá 12 anos. Certo? Então, aí já fica até a dica. Se um dia você matar alguém por motivo fútil, é melhor você falar que não matou sem motivo nenhum. Porque a sua pena base vai para 6 anos em vez de ser 12 anos. Né? Então, esse aqui é a distorção. Eu até achei aqui Aí eu falo que eu procurei alguma coisa na internet. Eu vou pôr o vídeo integral aqui. É um outro canal aqui, Rogério Sanches Cunha. Ele fala um pouquinho disso aí. Deixa eu pôr para rodar aqui. É 1 minutinho só o vídeo dele. O homicídio será qualificado quando praticado por motivo fútil. Fútil é um motivo pequeno, banal. Mas e aquele que mata sem qualquer motivo? A ausência de motivo equipara-se a motivo fútil? Não. E eu tenho aqui, sem dúvida nenhuma, uma aberração. Mas, guardem isso, a ausência de motivo não se equipara a motivo fútil. Motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. A presença de um motivo fútil ou banal qualifica o homicídio. Agora, a completa ausência de motivo, que deve tornar mais censurável a conduta pela gratuidade e maior reprovabilidade, não qualifica. E não cabe ao intérprete integrar esta lacuna. O intérprete não pode equiparar a ausência de motivo a motivo fútil, senão estaria caminhando numa analogia in malam partem. Então é isso que eu queria falar. E esse aí é o primeiro ponto que gerou muita indignação em mim. Eu não sabia disso, descobri nesse vídeo. Eu estou aqui em Rick, no Sudão do Sul, com o Acnur, a agência. Aqui. E vamos ver. Então vamos supor que não existisse, como esqueci já o nome ali, mas o cara do vídeo ali falou, se não existisse essa aberração, que no mínimo a ausência de motivo fosse considerado motivo fútil. Vamos ver qual que seria o impacto nessa pena específica. Então, se fosse igual, mesmo que fosse outro nome, mas enfim, não ia ter a qualificadora, não ia ser afastado. Se fosse uma outra qualificadora aqui, outro inciso falando de ausência de motivo, ou se estaria no mesmo inciso 2, não importa, né? Mas teria essa qualificadora. A pena base, em vez de 6 anos, partiria para 12 anos. E aí a redução de 1/3 iria fazer cair para 8 anos. Então, porque 12 menos 1/3 de 12, que é 4, dá 8 anos. E com a pena base de 8 anos, a gente ia sair daqui, ó, o condenado não incidente, cuja pena superior
a 4 anos e não exceda 8 anos, desse princípio poderá cumprir em regime semiaberto. Então, em vez de estar em regime aberto, ele já cairia em regime semiaberto. Que já seria uma... Acho que começaria a ser uma diferença. Eu não sei direito o regime aberto, semiaberto e o fechado sim, mas o semiaberto não tem diferença para o aberto, não conheço bem, né? Mas enfim, seria um pouquinho mais regressiva, mas o importante é que já aumentaria a quantidade da pena. A pena seria de 8 anos. Esse é o primeiro ponto. Então esse é o ponto que me fez refletir muito em relação ao motivo fútil, a qualificadora do motivo fútil. Mas aí temos a outro ponto, que é o ponto do regime inicial aberto aqui. Por que ele está no regime inicial aberto? Por causa desse daqui que eu acabei de dizer aqui, né? Por causa desse ponto, ele tem aqui a questão do condenado não reincidente. Então, ó, a reincidência ia implicar que ele não poderia começar em semiaberto, ele teria que começar no regime fechado. Além disso, a reincidência, como a gente viu lá na sentença, ela poderia ser um dos pontos que alteraria a pena base para mais alto também. Então, daí a gente teria uma pena base maior. Então, vamos esquecer até a parte do motivo fútil, vamos voltar na pena base de 6 anos lá. Eu não sei qual que é a conta, mas tem um item aqui que é de reincidência que poderia aumentar. Culpabilidade, acho que é o item B. Antecedentes, ó, item B. Então, o item B poderia fazer aumentar a pena base também. E aí vem um outro ponto. Ó, vamos fazer a linha do tempo aí do réu, do Alexandre. Em setembro de 2012, ele cometeu esse crime contra o Alexandre, contra o Rodrigo, a tentativa de homicídio, que foi julgado em março de 2023. Mas a gente viu que em março de 2013, ele cometeu o crime de homicídio contra o Everton, e esse crime ele deve ter sido julgado, está aqui há 5 anos, então a gente está em 2018. Em 2018 ele foi condenado. Então, fazendo a linha do tempo, a gente tem em 2012 o crime contra o Rodrigo, a tentativa, 2013 o crime contra o Everton, 2018 a condenação no caso do Everton, e 2023 a condenação em relação ao caso do Rodrigo. Como ele executou e fez um crime praticamente igual, com a diferença que um foi tentativa e o outro foi homicídio mesmo, 2 vezes, tem que ter um antecedente. Tipo, teve uma primeira vez e teve uma segunda vez. Se eu for falar do momento do crime, a primeira vez foi o crime do Rodrigo, a segunda vez foi o crime do Everton. Se eu for falar em momento de julgamento, o primeiro julgado foi o crime do Everton e o segundo julgado foi o crime do Rodrigo. O fato é que no crime do Everton, no julgamento do Everton em 2018, ele não tinha sido condenado ainda nesse crime do Rodrigo. Então lá foi julgado também que ele não tinha reincidente. Ele não era reincidente. Ou seja, ele não tinha cometido o crime anterior antes. E de fato, embora ele tenha cometido o crime do Rodrigo em 2012, não tinha sido julgado ainda. Então, oficialmente, ele ainda não estava condenado por esse crime. Então, não dava para considerar reincidência nesse caso. Mas, agora, para esse caso do Rodrigo, que ele foi condenado em 2023, também não foi considerado que ele tinha reincidência. Porque a data do crime em 2012 foi antes, mesmo ele tendo sido condenado no crime do Everton antes dessa condenação agora, mas o crime do Everton foi depois do crime do Rodrigo, do caso em questão aqui, né? Ou seja, ele também não tinha reincidência. E para mim aí foi um outro limbo legal que não tem justificativa, porque para mim um dos dois casos tinha que contar como reincidência. Concordo que não dava no primeiro julgamento considerar que tinha reincidência, nesse segundo julgamento também não dá para considerar que tem reincidência, mas talvez tinha que ter um start automático para rever a pena do julgamento do Everton, no sentido de rever a pena. Opa, calma aí. Lá a gente dosou que não tinha reincidência, mas agora está provado que tem reincidência e daí eu tenho que calcular. Porém, acho que também não pode legalmente retroagir para de forma a complicar, piorar a situação do réu, né? Então, acho que é meio que um limbo, mas esse limbo de não ter a reincidência
de não considerar a reincidência, mesmo afastado do motivo fútil, se eu considerasse a reincidência, eu ia ter já os 4 anos no regime fechado. Eu já ia começar com 4 anos no regime fechado se eu conseguisse colocar essa reincidência. Enfim, na minha análise aqui, na minha proposta de analisar o júri, mas aqui eu já estou até extrapolando, porque eu não estou analisando o júri mais, já estou analisando o caso como um todo, a pena de 4 anos em regime aberto saiu muito barato para ele. Esse aqui, né, o 4 anos em regime aberto saiu muito barato. Se eu não tivesse esses problemas, não problemas, mas essas situações da questão da ausência de motivo e da questão da reincidência, provavelmente a pena passaria de 8 anos em regime fechado, que para mim estaria muito mais justo, que era o que eu esperaria, dado a violência do crime, vamos dizer assim, que ele cometeu, né? O motivo e tudo mais. E é isso, são essas as considerações que eu queria fazer sobre esse primeiro vídeo que eu tinha feito lá, esse primeiro caso que a gente está analisando aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí, passa um feedback pra gente. Se você concorda, se você for da área de direito, seja estudante, seja profissional, comenta essas meus achismos aqui, se estou correto ou não estou correto nele. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E fechou.